Este programa é patrocinado por Brands Community. Nos últimos anos, Lisboa tem vindo a transformar-se num verdadeiro centro de empreendedorismo. Nunca como hoje, houve tantas startups, incubadoras, programas de aceleração e espaços de cowork. A Web Summit, que voltou a atrair milhares de pessoas de todo o mundo, é a face mais visível de um ecossistema que está a fervilhar e a crescer a olhos vistos. Agora a cidade dá um passo em frente com uma fábrica de unicórnios que quer fazer de Lisboa a capital de inovação da Europa. Esta semana, tudo começa com sonhos que se transformam em realidade. How much for the fluffy unicorn? Este unicórnio seguramente não valerá tanto quanto aqueles que Lisboa quer agora fabricar. Não nos referimos naturalmente a bonecos ou criaturas mitológicas, mas sim a startups tecnológicas, avaliadas em mais de $1.000 milhões. A capital portuguesa, que na última década se tem vindo a afirmar como um polo vibrante de empreendedorismo, tem a partir de agora uma fábrica que ambiciona reter talento e fazer da cidade um dos principais centros de inovação da Europa. É aqui no Hub Criativo do Beato que está a nascer a fábrica dos unicórnios, a Unicorn Factory. Qual é o conceito deste projeto? Qual é o seu potencial e o que é que pode representar para a cidade de Lisboa? A Unicorn Factory Lisboa vem trazer uma nova fase de crescimento ao empreendedorismo na cidade. Enquanto nos últimos 10 anos, com a Startup Lisboa, cresceu um ecossistema virado para as startups, mas ainda numa fase inicial, a Unicorn Factory Lisboa vem dar a nova fase de crescimento, que neste momento se chama de scale-up, e apoiar projetos a crescerem e a tornarem-se globais e ajudar também projetos de fora que queiram crescer a partir de cá. Porque são estas empresas, os unicórnios, que vão criar os empregos do futuro, gerar riqueza, alavancar a economia e renovar a cidade e o país. A fábrica nasce pelas mãos da autarquia com a missão de ajudar a transformar ideias em grandes negócios a partir de Lisboa. Este projeto baseia-se em concreto em 2 programas, não é? Que programas são esses? É o programa de Scaling Up, que é o programa destinado às scale-ups, que são estas startups que já passaram uma fase inicial, que já têm um produto, já têm uma equipa, já estão a crescer, ajudá-las a crescer no país e rapidamente internacionalizarem-se. E também um segundo programa, que é o Soft Landing, criar as condições para que empresas de fora, startups de fora, possam vir para Portugal e para Lisboa de uma forma célere e apoiada. No caso do programa Scaling Up, o objetivo passa por apoiar 20 scale-ups de elevado potencial por ano. Estas terão a oportunidade de adquirir competências e ferramentas para uma liderança de sucesso, orientação estruturada e apoio de especialistas, mentores e conhecimento de grandes empresas nacionais e ainda acesso a investimento de uma rede de mais de 20 investidores. Só o empreendedorismo e a inovação é que conseguem trazer o que vai ser o futuro da economia. As próprias empresas e as grandes empresas portuguesas associaram-se a este projeto exatamente com esse objetivo, porque sabem que precisam das startups, precisam das scale-ups para encontrar modelos inovadores que permitam continuar a crescer. Um ano depois de a ideia inicial ter sido lançada na Web Summit, a fábrica de unicórnios de Lisboa ganhou vida, numa altura em que a capital voltou a estar no centro do mundo tecnológico. O entusiasmo por estar de volta era observável por todo o recinto. Cerca de 71.000 pessoas encheram a casa da Web Summit, em Lisboa. Esta edição escutou mais cedo do que anos anteriores e é apontada pela organização como a maior de sempre. Paddy, what would you say are the main topics that are being talked about at this year's Web Summit? Some of the big topics are Ukraine, trade war between China and the United States, cryptocurrencies. A lot of questions have to be asked. Security, so cyber security, that's
our individual security, but also cyber warfare. So these are some of the issues, but everything is discussed at Web Summit. And the energy transition is also a big subject here. Do you think the big energy companies are having a constructive dialogue with startups in order to find solutions to this problem? Well, I don't think big energy companies will be at Web Summit unless they're having those conversations. Galp, EDP, Shell are just three as an example that are here. The CEOs of these major companies are here. They're meeting with the CEOs of much younger companies. That's all positive. O caminho da Galp para atingir a neutralidade carbónica em 2050 também se faz pela Web Summit. No evento, deu a conhecer inovações que, segundo a marca, lhe permitem já hoje acelerar o processo de transição energética. Mas ainda há muito a percorrer. The IEA said half of the technologies we need to get to net zero by 2050 have not yet been invented. So we have to electrify everything we can electrify. All our transport, small vehicles have to be electric. And so we can electrify 40 to 50% of the energy system from 20% today. But then when it's over 50%, there will be fuels. It will be liquid fuels, gaseous fuels and solid fuels. And those fuels have to be renewable. And the core ingredient to renewable fuels is hydrogen. That's why Galp is looking forward to start building one of the largest electrolyzers in Europe in the first quarter of next year. There's a tremendous amount of young, fast-growing, innovative companies trying to literally save the planet. I'm hopeful as well that the policymakers will eventually come to some global agreement and we don't just have to rely on fast-moving, innovative companies to innovate our way out of the climate crisis. A crise energética que se agravou com a guerra na Ucrânia vai juntar-se a um problema que já existia, o das alterações climáticas. A EDP afirma que as preocupações da marca com o planeta estão intrinsecamente ligadas ao seu propósito enquanto empresa. No ano passado, anunciou que iria investir 1.000 milhões de euros em inovação até 2025. O contacto com startups nós acreditamos que é fundamental para uma empresa como a EDP. Estamos num mundo em que viver isolado não faz sentido absolutamente nenhum e, portanto, esse contacto nós promovemos, obviamente, aqui no Web Summit, porque é a maior concentração de startups do mundo, mas também promovemos ao longo do nosso ano e ao longo da nossa atividade. Estamos permanentemente em contacto com startups. Temos 2 programas, o Energy Starter e o Free Electrons. Desde 2016 fizemos já 75 projetos piloto que resultaram em 31 investimentos. Portanto, consideramos que é muito relevante este percurso que fizemos e temos aqui números que evidenciam esse sucesso. A ambição da fidelidade é fazer com que as startups descolem no mundo dos negócios, uma estratégia simbolizada pelo foguetão. A seguradora está presente na Cimeira Tecnológica, com a visão de que o empreendedorismo pode ser uma fonte de inovação essencial na construção das sociedades do futuro. O Web Summit é um sítio exemplar para vir buscar startups que de outra forma se calhar não estariam com Portugal no horizonte. Mas a nossa visão não é só Portugal no horizonte, a fidelidade está em Portugal, mas também está nos outros países e todas as startups que aqui estamos a falar podem trabalhar connosco ou podem trabalhar com os outros países. Além de que há uma ligação à Fosun, que continua a ser uma estreita ligação e que, portanto, as startups podem também colaborar com as empresas do universo da Fosun. Em linha com a visão da companhia para o empreendedorismo, a Fidelidade é uma das cerca de 30 empresas que apoia a Fábrica de Unicórnios em Lisboa. O apoio à Fábrica de Unicórnios radica na crença e na missão e no propósito que a Fidelidade tem de apoiar todo o ecossistema de empreendedorismo em Portugal e, em particular, naturalmente, a Fábrica de Unicórnios, que é um projeto com enorme valor e no qual acreditamos muito, naturalmente surgiu como um alvo claro da nossa política de investimento na inovação e no talento e nas pessoas em que nós acreditamos que efetivamente podem mudar o mundo.
Por estas linhas passam milhares de lentes todos os dias. Daqui saem para os 5 continentes, numa constante exportação de inovação e tecnologia, que fazem da Shamir um dos maiores produtores mundiais de lentes oftálmicas. O laboratório de Vila do Conde é um dos 3 que a marca detém em Portugal, mas foi em Israel que começou há 50 anos, com a ambição de melhorar a qualidade de vida e saúde ocular através da visão perfeita. Israel é um país de inovação, startups e, portanto, tudo isto veio ao encontro de alguns projetos que nós aqui em Portugal gostamos. Temos muitos processos que começamos aqui em Portugal e trabalhamos muito em parceria com Israel e fazemos muitas vezes a prova de conceito aqui em Portugal. Hoje, 80% da nossa produção sai daqui diariamente para os continentes praticamente todos. Em Portugal dá suas forma a muitas das inovações nascidas em Israel, como é o caso da Metaform, uma tecnologia sustentável que desde 2019 permitiu reduzir o consumo de água na produção de lentes em cerca de 3 milhões de litros. Consiste em passar de métodos de lavagem, de métodos de verniz, métodos de antirreflexo, para uma laminação, uma termolaminação de um foil que já tem um antirreflexo. Ou seja, uma lente que normalmente consome cerca de 20 litros num processo, esta consome máximo, com a limpeza da lente, cerca de 1 litro. E isso é efetivamente uma coroa de glória em termos ambientais. Com um forte investimento em investigação e desenvolvimento, aqui alia-se a tecnologia à tradição, já que dentro de Portas há uma startup onde se dá asas à criatividade e se perpetua o valor da mão de obra artesanal. Foi assim que nasceu a primeira coleção de óculos da Shamir Portugal. Um dos projetos que nós começamos a criar durante o Covid foi, no fundo, recriar profissões que estavam em extinção. Uma delas é a manufatura de armações em acetato e a outra é, que ainda não começámos, vamos começar a trabalhar, é trabalhar a ourivesaria em conjunto com as armações para criar um valor acrescentado ao produto que trabalhamos e, no fundo, criar uma individualização do produto que colocamos no mercado. O cliente pode compor a sua armação, escolher as cores, fazer a combinação de cores e isso é o que nós gostamos e as pessoas que estão ali a trabalhar adoram aquela criatividade e aquela autonomia que têm na própria criatividade que eles têm ali dentro. Portanto, é trabalho muito manual, mas que dali saem obras de arte autênticas. Aos 50 anos e com mais de 20 em Portugal, a Shamir celebrou a cultura de inovação num evento que juntou parceiros da marca no mercado nacional. Com os olhos postos no futuro, mas tendo sempre uma visão precisa do passado, diz querer continuar a ser pioneira na criação e desenvolvimento de produtos diferenciadores na indústria da óptica. A investigação que a Shamir tem feito ao longo destes 30 e tal anos na parte de lentes progressivas tem-nos alavancado e tem-nos ajudado muito a colocar o nosso produto no mercado como produto de topo de gama. Embora não tenha sido até agora uma marca do consumidor, em Portugal começámos a trabalhar o reconhecimento da marca pelo consumidor há cerca de 3 anos para cá e felizmente os resultados têm estado à vista, temos tido um crescimento sempre de 2 dígitos. Mesmo no ano mais difícil que foi 2020 nós conseguimos crescer e este ano felizmente contamos a atingir no mercado local um crescimento de quase 18%. Sem dúvida que sem uma positividade bastante presente não conseguiríamos estar onde estamos hoje. A aposta em inovação e tecnologia é a chave fundamental para dar a volta aos novos desafios que enfrentamos na sociedade. Hoje, mais do que nunca, precisamos de marcas, empresas e pessoas empoderadas e com visão de futuro. É também esse o propósito do Empower Brands Channel, o canal de YouTube nascido na nossa comunidade, que dá voz ao que de melhor se faz em Portugal, com conteúdos únicos e exclusivos. Em destaque está a estreia da 2ª temporada da série que pretende homenagear o mundo da criatividade, com entrevistas a profissionais de diversas áreas. Tenho a certeza que irá recordar alguns dos anúncios que nunca lhe saíram da cabeça. Eu estou de regresso à antena da SIC Notícias na próxima semana. Vou contar consigo, como sempre. Até lá!
Este programa é patrocinado por Brands Community.